Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Voltamos aí em busca da mineração perfeita e hoje eu vou falar especificamente sobre configuração de power limit das placas, tá? E por que isso? Eu tenho recebido bastante nas perguntas, tá? Que é uma coisa que eu gosto de responder, como vocês que acompanham o canal sabem, eu costumo responder aí quase 100% de todas as perguntas que eu recebo, tá? Eu tenho recebido muitas perguntas do tipo: a minha placa está a 80 graus, a minha placa está a 75 graus, está bom? E eu sempre respondo a mesma coisa: olha, você tem que usar o que é o recomendado de power limit da sua placa, né? Às vezes a gente vai conversando mais e eu vejo qual que é a placa, a pessoa fala qual que é a placa, eu recomendo, falo, ó, é 220 watts, é 200 watts, é assim que vê, de outro jeito que você faz. Mas hoje eu vou mostrar especificamente sobre isso, tá? Porque é o que me parece uma dúvida bem recorrente. Com o Power Limit, você, além de ter menos potência usando ali na sua placa, ou seja, você vai ter uma mineração mais rentável, você também vai ter uma temperatura menor durante o seu período de mineração, né? Durante o uso aí da sua placa, tá bom? Então eu estou aqui no site da NiceHash, onde ele recomenda as configurações de overclock, e ele também recomenda a configuração de power limit de algumas placas, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aonde vocês veem esse power limit, né, para que você tenha o máximo aí de mineração com o mínimo de potência possível e com a temperatura correta de trabalho ali da sua placa, tá? Bom, estou aqui no site da NiceHash, como eu comentei, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Assim como vou deixar o link na descrição do vídeo que eu falo sobre temperatura de memória RAM, tá? Essa temperatura que vocês veem na NiceHash ou no próprio Afterburner é a temperatura da GPU, tá? São coisas diferentes, são temperaturas diferentes, tá? Cada placa também tem uma capacidade diferente de temperatura em cada parte dela mesma. Então, por exemplo, você tem uma temperatura na GPU e você tem uma outra temperatura na sua memória RAM, tá? Enquanto ela está trabalhando e enquanto ela está minerando ou jogando ou fazendo qualquer atividade aí da placa, tá bom? E eu tenho um vídeo só sobre isso que vou deixar a descrição aqui para vocês verem melhor, tá? Hoje a gente vai falar sobre esse Power Limit. E estou aqui no site da NiceHash, como comentei. Vou abrir aqui o meu Afterburner. Estou aqui com o meu NiceHash aberto também, tá bom? E estou aqui sem nenhuma configuração, tanto de overclock como de limite de potência, que é esta linha aqui que a gente vai ajustar, tá? Veja que ela está em porcentagem, ela não está em potência, tá? E eu vou mostrar para vocês como vocês vão ver esta potência para vocês ajustarem essa porcentagem, tá? Então vamos lá. Vou começar o programa aqui de mineração com a 3080, sem nenhuma configuração, para vocês verem a diferença de temperatura e diferença de rendimento de mineração, tá bom? Então, ó, a placa estava em repouso, ela está aqui em ambiente a 28 graus, tá? Ela vai fazer aqui um benchmark para entender ali qual que era o melhor software para usar. Legal, ele escolheu aqui o T-Rex, encontrou aqui o script, né, da T-Rex e começou aqui a iniciar o processo de mineração. Legal. Vejam que não tem nenhuma configuração, a temperatura já está subindo, ó. Ela está aqui a 44, 45. A mineração está iniciando. Eu vou deixar ela iniciar para mostrar para vocês a potência que eu estou usando, tá, da placa, né, e a temperatura que está a placa durante esse uso sem nenhuma configuração. E depois como eu faço essa configuração, logicamente. Então veja, ele está funcionando aqui a 86 aí megahertz por segundo, tá? E no próximo ciclo de mineração ele vai mostrar uma informação que é a que eu estou aguardando aqui enquanto a gente está conversando. Ele está aqui a 87, ó, 54 graus, 87 megahertz, 55 graus, e aqui está. Potência 314 watts. Ou seja, eu estou usando 314 watts desta placa
tá? Que é 100% do que essa placa pode consumir, né? Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. E estou minerando a 86 MHz, tá? Ou seja, não é uma boa relação. E veja que a temperatura está a 56 graus. Claro que vai passando o tempo, isso aqui vai aumentar, tá? Isso aqui vai aumentar. Ele está aquecido, né? E a tendência dele é que continue aumentando, né? E esta é a temperatura da GPU, não é a temperatura das memórias RAMs, tá? Que é muito maior. Então, mais um ciclo a 317 watts. Veja também que eu estou com a fan aqui, ela não está no alto, vou colocar ela 100%, tá? Só para a gente ter um parâmetro aí também. E para reforçar o seguinte, muita gente tem me perguntado isso, olha, minha fan, eu não quero gastar, eu não quero ter um desgaste da minha fan. Eu acho melhor você ter um desgaste da fan, que é uma coisa muito mais simples de você reparar, do que você ter um desgaste da sua placa por temperatura. Quanto menor a temperatura da sua placa aí como um todo, melhor, tá? E por isso te recomendo que você deixe a 100%. Claro que o barulho é um problema. O barulho é um problema. Se este é o seu problema, é algo a se avaliar. Mas eu recomendo que você deixe a 100%. Tá? A 100% você tem uma mineração mais suave, com uma temperatura menor, tá? Com menos risco de throttling. E uma coisa é um sistema com uma placa, uma coisa é um sistema com várias placas, tá? Quanto mais placas, uma influenciando na outra de temperatura, pior, tá? Então, esse fenômeno, tá? E por isso que eu recomendo aí os 100% aí para começar, tá bom? Então, ó, eu coloquei a 100%, ele diminuiu um pouquinho, tá? Mas ele está a 52 graus. Eu continuo aqui com uma mineração 86 MHz, que é baixo, né? Para 3080. E agora eu vou começar a fazer as configurações para vocês verem as diferenças, tá? Ó, tá 51, legal. Acho que não vai diminuir muito mais do que isso, tá? Mas eu vou mostrar para vocês a diferença na hora que a gente implementar o Power Limit. Veja só, estou aqui a 320 watts, tá? Cada script tem um local que ele mostra essa potência, tá? O T-Rex ele mostra aqui, mas você geralmente tem algum número seguido por esse W que é de watts, que é a potência, tá? Então, tá legal, ó. Deu aqui uma pequena, como é que se diz, tá mantendo, né, essa mineração, ele está aí 86 MHz por segundo, 51 graus. Vou começar aqui a fazer as configurações, tá? Veja que ele me recomenda aqui um clock de GPU, tá? Aqui é o primeiro clock, esse clock aqui, ó, esse Core Clock Delta é o da GPU. Eu vou colocar aqui a minha GPU a menos 150. Vou colocar aqui a minha memória RAM a mais 900 MHz, aqui é da memória RAM. E o Power Limit ele fala desses 220 watts, tá? Aí eu vou mexer aqui, ó. É aqui que eu vou mexer. E eu vou mostrar para vocês aonde que eu vou ver que está 220 watts, tá? Que é justamente ali no script. Como eu entendo que ele fica aqui mais ou menos nessa casa de 63% por conta da minha fonte e da minha placa e do meu sistema, cada um pode ter um número aí diferente, tá? E você vai testar esse Power Limit e você vai verificar o que está mostrando no script para encontrar o seu, tá bom? Vou colocar aqui o 63 para a gente ver o que acontece. Então, ó, de cara, a minha temperatura já está caindo. Os meus megahertz aqui, a tendência é aumentar. Ó, está aumentando, tá? Mas a temperatura, veja, está a 41 graus, já do 51 para 41 já é uma melhora. E aqui é onde eu tenho a confirmação. Tenho a confirmação aqui, ó. Estou usando, ó, 237 watts, que ainda não é, 214 watts, que é quase o recomendado. Vamos deixar um pouquinho mais, 64. E vamos acompanhar aqui o próximo ciclo de mineração. Não precisa ser perfeito, tá? 217, 221, 219, se o número recomendado é 220, 214, tá bom, tá? Não precisa sim ser super aí na risca, tá? Ó, 217 watts. Meus megahertz estão aqui a 93 megahertz, porque ele
adaptou ao clock que eu coloquei, né? E a minha potência está a 217 watts, ou seja, eu estou fazendo mais mineração com menos potência, né? Estou a 93 MHz com 217 watts e a 39 graus de temperatura, ou seja, é uma mineração muito mais estável, tá? Então esta é a importância de você usar o Power Limit. E agora eu vou fazer o mesmo processo para as 3070, tá? Só para a gente reforçar e vocês verem as diferenças, tá? Fazer o mesmo processo, assim, já vou começar com ele funcionando, mas para vocês verem as diferenças. Veja também uma coisa interessante, aqui eu tenho duas placas que ficam dentro do gabinete, que são duas 3070, né? Esta aqui é a de cima, esta é a de baixo, tá? Deixa eu tentar mostrar aqui. Aqui estão, tá? No céu certo aí que vocês estão vendo, eu estou capturando a minha tela. Mas eu tenho uma em cima e uma embaixo, e o que eu quero dizer é o seguinte: a de cima eu tenho uma temperatura maior, porque ela tem uma admissão de ar menor, tá? E a de baixo eu tenho uma temperatura menor, porque ela tem ela obtém ar de maneira mais fácil. Esta placa influencia na temperatura desta outra placa, tá? E por isso é muito importante que vocês tenham os power limits bem claros e bem especificados, tá? Justamente para que vocês não tenham o fenômeno de throttling. Throttling é quando a própria placa ela vai diminuir a potência automaticamente, tá? Ela tem um monte de proteção, tá? Vai ser difícil você conseguir queimar a sua placa. É muito mais fácil ela diminuir a potência. Então o que ela faz? Ela diminui a potência. Tá? Eu tenho outros vídeos aqui, eu vou deixar aqui nas descrições, dá uma olhada nos outros vídeos, eu mostro isso acontecendo, tá? Em alguns casos. Então ela diminui a potência justamente para que você tenha, para que ela se proteja, né? Para que você não queime a placa. Então dificilmente você vai conseguir queimar, mas a sua mineração ela vai ser completamente prejudicada. Por isso é bom você ter os seus power limits, os seus overclocks bem colocados, bem ajustados, tá bom? Então vamos lá. Vou aqui para 3070 no Afterburner, tá? Estou aqui na 3070. Isso aqui eu acho interessante, ó. Veja que eu tenho duas placas iguais e quando eu tenho essa forma de onda, as duas no mesmo sentido, uma configuração que eu faça se aplica em ambas, tá? E quando eu clico aqui, ó, eu poderia fazer configurações diferentes para placas iguais, porém o programa me permite fazer esse tipo de manobra, tá? Eu deixo assim, deixo que ele faça a mesma configuração para as duas, tá? E voltando aqui no site da NiceHash, vamos lá, 3070, o que ele me recomenda? Ele me recomenda aqui, ó, menos 500 de GPU, me recomenda mais 1100 de overclock. Deixo aqui, opa, deixa eu dar um enter aqui, 1100 MHz, deixo aqui em 100%, apliquei e para minha experiência eu tenho aqui mais ou menos com essa fonte, com esse sistema, como eu comentei para vocês, cada um vai ter um número, tá? E vocês precisam fazer o teste e então depois do teste chegar aí nessa potência que ele vai recomendar, ó, de 130 watts ou a potência da sua placa, tá? Eu acredito que é alguma coisa em torno de 53% no meu sistema, tá? E a gente vai dar uma olhadinha juntos. Então aqui estou, dei play, está fazendo aqui um pequeno benchmark. Pode ser que ele escolha um script diferente do que o que eu estou usando, que é o T-Rex. Pode ser que ele escolha o T-Rex. Escolheu o T-Rex, que é o que está mais rentável nesse instante por conta do benchmark. Entrou a segunda placa, encontrou a 3080, encontrou as duas 3070, vai iniciar aqui o processo de mineração. Lembrando que eu estou aqui com a captura de vídeo ligada, tá? E por isso alguns dados aqui de megahertz são um pouco mais baixos, né? Porque a captura de vídeo ela rouba aí um pouquinho da própria mineração, né?
Veja que nessa aqui eu estou a 60 MHz, essa aqui é 53. Apesar que sim, tá? Existe uma pequena diferença sobre conectores aí do tipo PCI 16, porque essa daqui, ó, é a que está em cima, ela está no conector ali no X16, né, no Express PCI X16, e essa daqui está no PCI X4, tá? Acredito que tem uma pequena diferença, mas acredito mais que seja por conta das temperaturas e de estar usando aqui a captura de vídeo aí enquanto eu estou minerando, tá? Porque na verdade a placa é usada durante a captura e ela também está tentando usar para fazer uma mineração, tá? Veja, aqui são as minhas 3070, a 42 e a 48 graus. Essa é aquela que fica embaixo, que tem mais admissão de ar. Veja a diferença da temperatura, tá? Da que tem menos admissão de ar. As fãs estão a 100%, apesar de mostrar 92%, 89%, não sei porquê, mas elas estão a 100%, como eu coloquei aqui, tá bom? E eu estou usando quantos watts? Estou usando 115 watts. Olha só, estou usando 115 watts para essa 3070 que já está a 60 MHz. Então não necessariamente eu preciso aumentar, porque o esperado realmente dessa placa, historicamente, todo mundo quando minera com uma 3070 chega a praticamente 60 MHz, né? E aqui ele recomenda 130 watts. Mas veja, eu estou a 116 watts e tenho 59 MHz. Então, menos watts, menos potência, mais rentabilidade, eu estou satisfeito, tá bom? Vi isso aqui, ó, 116 watts, tá? Ambas as placas, ó, essas são as 3070, 116, 116. Uma está menor, pode ser porque eu estou aqui usando a captura, mas elas têm aí uma pequena diferença entre elas, sim, tá? Essa inclusive está a uma temperatura maior, então não tem por que eu forçar a que está na temperatura maior. Veja que ele está dando aqui um sinalzinho, ó, de amarelinho. Esse sinal, cada script também tem a sua maneira de mostrar, tá? Mas ele está mostrando aqui os hashes, as soluções que eles tentaram fazer para que eu minere e que falharam, tá? Nesse caso aqui da T-Rex, isso aqui, ó, ele está dizendo que essa placa falhou 8,33% das vezes que ela tentou minerar, que é uma solução, né, para me entregar uma rentabilidade. E é justamente essa placa aqui que está com a temperatura maior e que está aqui com menos megahertz, tá? Não precisa se preocupar exatamente com isso, tá? A não ser que você tenha um throttling, tá? No momento que você tiver uma temperatura muito alta, esse cara aqui, ó, ele vai ficar vermelho, ou em outros scripts vai falar assim, ó, você está com um dispositivo aí muito quente. Isso também é um problema de temperatura na VRAM, não na GPU, tá? E quanto menor, melhor, tá? Porém, 4%, 3%, 8% não vai atrapalhar muito a sua mineração, não vai acabar aí com a sua mineração, mas claro, o que você puder ajustar, tanto de core, né, ajustar aqui, ó, o que você puder ajustar de clock de GPU e de clock de memória, para que você tenha o mínimo possível e porcento, né, de fails aí, de falhas de mineração, melhor para você, tá? Agora veja, nessa situação, ó, o que ele está me dizendo aí, vamos dizer assim, na prática, é que eu vou ter em torno aí, ó, esse está 7.700, esse está 8.800 satoshis por 24 horas, então eu vou ter uma diferença aí de 1.100 satoshis, né? Que seria agora 7%, 8% aí da minha mineração, né? Então no final eu ajusto, eu deixo isso mais o menor possível, né? Para que mantenha aqui uma boa mineração, né? E que eu deixe o computador ligado às 24 horas como eu costumo, né? E com o power limit bem ajustado, tá? Então acredito que eu consegui mostrar para vocês como eu faço esse ajuste. Veja, eu vou aqui aumentar um pouquinho para vocês verem, aumentar ali também, ó. Aumentei aqui 1%, vamos ver aqui no próximo ciclo, estava aqui a 116 watts,
agora estão 118 e provavelmente a minha temperatura vai aumentar aí um grauzinho ou outro, ó, já aumentou, tá? Prefiro menor temperatura e menor potência, tá? Veja que os meus megahertz pouco mudaram, então é uma questão de equilíbrio. Mantenho aqui meus 53, porque está dentro aqui do que eu preciso. E espero ter ajudado vocês a entender qual que é a temperatura correta aí de trabalho aí das suas placas, tá? A temperatura correta é aquela que com o Power Limit você tenha o melhor aproveitamento de mineração e a menor potência empregada na sua placa de vídeo. Assim como com menor potência você terá uma menor temperatura. Isso, pelo contrário, não está prejudicando a sua mineração, está ajudando a sua mineração a ser mais estável, tá bom? Porque tem gente que me fala assim, não, mas eu tenho energia solar. Cara, você pode ter energia solar, mas você vai estar com a placa 80 graus, você vai rachar sua placa no meio, e independente da fonte da sua energia, o importante é que você trabalhe com temperaturas mais baixas, minerações maiores e que você tenha uma vida útil do seu hardware prolongada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem pergunta, podem fazer perguntas. Se derem um like no vídeo, eu agradeço, me ajuda bastante. Costumo responder todas as perguntas, então fiquem à vontade em fazer as perguntas de vocês. Geralmente eu tenho gravado esses vídeos e quando alguém me pergunta alguma coisa específica sobre um deles, eu costumo mandar o link, né? Então dá uma olhadinha também nas outras perguntas que tem, às vezes já tem a resposta ali para você. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo e continue acompanhando o canal. Realmente agradeço aí pelo número de mensagens e pelo número de visualizações aí que eu tenho tido. E um grande abraço, até a próxima, muito sucesso aí na mineração de vocês, tá legal? Um abraço, tchau, tchau.